Bom dia, a graça e a paz. Estamos aqui no livro de Josué, fazendo a leitura anual da Bíblia. Agora aqui a partir do capítulo 8, a palavra de Deus diz assim: Ai é tomada e destruída. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que eu tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite, e deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, poreis emboscada a cidade por detrás da cidade. Não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade, e será que, quando nos saírem ao encontro como dantes, fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo, e levantou-se Josué de madrugada e contou ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se e vieram em frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens, e pô-los entre Betel e Ai em emboscada, ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do vale, e sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado, perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel que se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir, e seguiram a Josué, e foram atraídos da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade, e a tomaram, e apressaram-se e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subiu ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos os serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e puseram ao fio da espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os de Ai, porque Josué não retirou a sua mão, que estendeu contra a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas saquearam para si o gado e o despojo da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué.
Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo, em assolamento, até o dia de hoje. E o rei de Ai enforcou em um madeiro até a tarde. Ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro e o lançaram à porta da cidade. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Josué edifica um altar, escreve a lei em pedras e a lei. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre a qual se não movera ferro. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de uma e outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse, perante toda a congregação de Israel, e das mulheres e dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Os gibonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os perizeus e os efeus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera a Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos efeus, porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhe Josué, quem sois servos e de onde vindes? E lhe responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do monte do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes, nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E estes nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens de Israel tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Kiriat Jearim. E os filhos de Israel o não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos, dar-lhe-emos a vida,
para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes têm dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganaste, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos, que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, fez-lhes, desfez e livrou-os da mão dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Gibeão é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debe, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, e o rei de Jarmute, e o rei de Laques, e o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiram Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes e valorosos, e o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho de Sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, e tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam em uma cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos em uma cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Segue os vossos inimigos e feri os que ficarem atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e que os que ficaram deles
se retiraram às cidades fortes. Todo o povo se tornou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com ele foram: chegai, pois, os vossos pés sobre os pescoços destes reis. Chegaram, puseram os pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados no madeiro até a tarde. E sucedeu que ao tempo do pôr do sol deu Josué ordens que os tirasse dos madeiros, e lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o mesmo dia de hoje. Josué vence mais 7 reis, e naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, e feriu ao fio de espada, e destruiu o seu rei, a eles e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libná, e pelejou contra Libná. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ele e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele passou a Libná, a Laques, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques no meio de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, e a ela e toda a família que nela havia, conforme tudo que fizera Libná. Então o Orão, rei de Jessé, subiu a ajudar os Laques, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que sequer um lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo que fizera Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram ao fio de espada. Assim ao seu rei com todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia, a ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir, e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei, e todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente, nada deixou de resto. Como fizera a Hebron, assim fez a Debir e ao seu rei, como fizera a Libná e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, e o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e todos os seus reis, nada deixou de resto. Mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele, e se tornou ao arraial de Gilgal. Amém.